Bom dia, boa tarde, boa noite. Entro na tua tela do YouTube agora para conversar um pouco com você e falar sobre um belíssimo devocional que eu tive esses dias. Essa é uma palavra bem rápida, bem tranquila, que eu passei esses momentos orando e refletindo um pouco sobre ela, e ela veio sobre mim agora na sexta-feira passada, veio para mim faz pouco tempo, faz alguns dias, e eu tô remoendo ela ainda na minha cabeça e tentando entender isso, porque é uma palavra muito importante e que eu acho que vai atingir muito o nosso coração. Então, esse é o nosso devocional e eu quero iniciar a prática de orar antes do devocional. Então, feche seus olhos e estenda suas mãos nesse momento. Senhor, meu Deus, eterno Pai, peço que o Senhor entre nessa conversa, nessa reunião que estamos aqui, meu Pai. Que o Senhor abra os olhos de quem está vendo, meu Pai, e abra a minha boca de eu que estou falando, meu Deus. Use-me como ferramenta para encontrar o coração dessa pessoa, meu Pai, e que eu possa tocar, meu Pai, em nome de Jesus, nos pontos corretos, meu Pai. Que ela sinta da mesma forma como que eu senti, meu Pai, e de formas diferentes da quais o Senhor quer falar com ela, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor habite neste lugar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, através dessas telas, meu Pai. Amém e graças a Deus, Pai. Eu quero que você abra a tua Bíblia, em papel, de preferência, em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos nação eleita de Deus, povo santo, povo que foi feito exclusivamente para Ele. Eu tenho uma anotação que eu fiz uma resumida do versículo que diz: vocês são geração eleita, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas. É o que a gente é. A gente, por ser seguidor de Cristo, por ser crente, por ser cristão, sei lá, por conhecer a palavra, a gente é uma nação eleita, a gente é feito para o Senhor, de povo de forma exclusiva. E por ser isso, a gente tem uma grande responsabilidade sobre a gente de ser povo santo e ser exemplo. As pessoas olham pra gente com esperanças. Eu já orei muitas vezes durante a minha vida, eu tenho até no meu caderninho de orações escrito, para orar por ser luz, por ser exemplo, para as pessoas olharem para mim e ver Jesus. Isso é uma coisa que naturalmente começou a acontecer na minha vida. E quando eu percebi isso na sexta-feira, eu bati e eu escrevi: meu Deus, eu sou exemplo. As pessoas olham para mim e elas veem um servidor de Deus. Elas esperam coisas, elas esperam palavras santas. Elas olham para mim e às vezes elas não seguem, mas elas falam: não, aquele cara ali segue Jesus. E isso entra na cabeça deles. E às vezes isso me fez refletir e me perguntar se eu realmente sou essa pessoa, se eu realmente sou o povo, o sacerdócio real, se eu sou o povo exclusivo de Deus, se eu sou esse exemplo, esse reflexo da excelência dele, ou se eu sou uma fraude. É aí que tá, eu quero perguntar pra você: você tem sido verdadeiramente exemplo da excelência de Deus, ou você tem sido uma fraude? As pessoas olham pra você e veem você pulando, você orando, gritando no culto, mas às vezes no seu próprio coração você é uma fraude. Você tem sido qual das duas coisas? Porque esse é o relacionamento aí, a pergunta que a gente mais deve fazer durante o nosso dia a dia. É muito importante a gente saber o que a gente faz com a palavra de Deus. Como já dizia um homem muito sábio, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, irmão. Então você tem que saber que por falar que você é cristão, por falar que você segue a Jesus, você tem uma grande responsabilidade sobre você. As pessoas começam a falar: ah, não pode beber. Ah, não pode ir pra festa. Ah, ele é cristão, não pode fazer tatuagem. Ah, você não era cristão, tá com um brinquinho na orelha, irmão? Aí você tem que entender que você tem que muitas vezes pisar em ovos. Você tem que tomar cuidado em situações complicadas desse jeito, porque você é exemplo de Cristo. Não adianta você falar: ah, não, eu sou seguidor de Cristo, mas uma pessoa fala uma palavra torta pra você e você sai gritando as estribeiras, perdendo tudo e começando a pular em cima da pessoa. Você não está sendo o exemplo do sacerdócio real de Cristo. Você não está sendo a nação eleita que diz no versículo. É muito importante que a gente saiba que a gente foi feito para a prática de boas obras. A gente foi criado para isso. Eu vi uma vez um vídeo do Ale Vilas Boas, ele respondendo a pergunta de por que que nós fomos criados, por que que tudo foi criado. Se Deus era autossuficiente, por que ele se deu ao trabalho de criar todas as coisas? Ele diz: ele criou todas as coisas para que ele fosse louvado. Todas as coisas foram feitas para louvor do Senhor. Até nós seres humanos, nós homens e mulheres, fomos criados
para louvar a Deus e para a prática de boas obras e para levar a palavra e as boas notícias para todos aqueles que não conhecem a Jesus ainda. É isso pelo qual a gente foi criado. Jesus disse lá em Mateus 28 e Marcos 16, ele disse: ide, fazei discípulos, vá por todas as nações, os batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregue a toda criatura. Foi o que ele disse. A gente tem que fazer isso com o máximo do nosso coração, a gente tem que se esforçar. É o motivo pelo qual a gente está na terra. A gente é exemplo. E o que a gente tem feito com o exemplo que a gente tem dado? Qual é o exemplo que a gente tem dado? É o exemplo de excelência de Deus ou é o exemplo de fraude? Uma parte muito importante também, a segunda parte, é que nós não temos um peso sobre as nossas costas. É claro, você pode dizer, nossa, mas ser filho de Deus é um grande peso. Óbvio que é um grande peso, mas a gente tem que entender que isso não pode ser um peso do nível pejorativo de, nossa, é muito ruim, é muito complicado ser filho de Deus. A gente tem que entender que é um peso de importância e não um peso de não gosto, tá ligado? Um nível ruim. Todos os dias a gente vai passar por diversas situações por causa do nome de Jesus. E isso pode parecer um peso no momento onde você vê a história dos apóstolos e de grandes profetas que sofreram mortes terríveis na Bíblia, que foram serrados ao meio, crucificados de ponta cabeça, esfolados vivos, crânios despedaçados, cortados em pedaços. Pessoas que sofreram mortes horríveis desse jeito, mas que sofreram por pegar a palavra de Jesus. Você pode falar que isso é um fardo, que ter de abrir mão de 30 minutos de sua manhã é um fardo para ter que fazer o devocional. É um fardo você ter que orar, é um fardo você ter que ir todo domingo na igreja. Você pode pensar dessa forma, mas a gente tem que entender que se a gente continuar pensando com a nossa mente terrena, tudo vai parecer ser um fardo. A nossa cabeça é limitada, e se você dá muitas coisas para ela fazer ao mesmo tempo, ela vai começar a queimar, até um ponto que não vai aguentar mais, a gente chega no burnout. Porque as coisas terrenas não são feitas para viver aos montes dessa forma. Mas viver as coisas de Deus é muito diferente. Por que Jesus disse que o fardo dele era leve? Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que o fardo dele era mais leve, como ele falou no verso 29? Ele falou que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por que ele disse isso? Porque o fardo de ser Deus não era tão pesado quanto o fardo de ser o Kevin da esquina. Entende? Não é o fardo de ser o discípulozinho, o servo. Não é tão pesado. Por quê? Porque a vida de Deus, a vida de Jesus na terra, você entende que ele faz as coisas com leveza. Ele não faz as coisas com pesar. Aquilo que era para ser um enorme peso, ele é Deus, o ser mais poderoso. Ele faz com leveza, ele faz com tranquilidade. E todos aqueles que podem acompanhar com ele, aqueles que entendem a Deus, aqueles que aceitam no seu coração, passam a fazer as suas funções com tranquilidade, com amabilidade, felizes e com um sorriso no rosto, porque aquilo é leve, aquilo é bom, aquilo está no coração deles. É claro, é um fardo, é um peso ser servente de Deus, porque a todo momento você tem que estar olhando as suas ações, porque você é exemplo do sacerdócio, mas fazer isso com Jesus no seu coração deixa as coisas muito mais leves, porque as coisas eternas são muito leves. Mas por que as coisas terrenas que você faz tem que ser tão pesadas? Porque no meio delas não tem Cristo. As coisas só são leves quando Cristo é colocado no meio. As coisas só são leves quando você vá a Ele e você fala pra Ele pra pegar o fardo dele, pra que não ter que carregar mais esse fardo pesado que são das coisas terrenas. E você passa a viver pelas coisas eternas. E você começa a entender o quão leve é viver por Jesus. O quão leve e maravilhoso é viver as coisas que Ele pediu. Existe um verso que eu acho muito bom em Filipenses 2, 6, que diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Existem outras traduções que dizem que ele não se apegou ao fato de ser Deus. Então você entende que nem mesmo Jesus, sendo Deus, achava que ser Deus era uma coisa muito importante. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, da mesma forma que um presidente exige que ele seja chamado de presidente, ou um rei exige que ele seja chamado de rei. Deus não se apegou ao fato de ser Deus, ele era apenas o nosso pai,
Tanto que ele pode até ser chamado de Deus algumas vezes, mas ele prefere muito mais ser chamado de pai, ser chamado de amigo Espírito Santo, ser chamado de irmão. Ele prefere essa relação fraternal e familiar, muito mais ele prefere essa relação do que a relação entre servo e chefe, entre servo e rei. Então você entende que se nem mesmo Deus se apegou ao fato de ser Deus, porque ele não achava que valia a pena, por que a gente se apega tanto às coisas da nossa vida, sendo que até talvez possa valer a pena, mas se a gente apegasse às coisas eternas, valeria muito mais a pena, com toda certeza, e a gente viveria mais em paz, com felicidade no nosso coração. Então eu quero que você lembre disso hoje, todos os dias da sua vida, você se pergunte isso. Eu sou exemplo da excelência de Deus. Eu realmente tenho sido isso ou eu tenho sido uma fraude? Eu tenho usado bem os dons que Deus entregou no meu coração? Eu tenho feito bom uso daquilo que Deus colocou no meu caminho? Eu tenho sido o exemplo da sua palavra ou eu apenas tenho sido uma fraude? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades e eu estou tomando cuidado das minhas responsabilidades? Você tem que fazer essas perguntas todos os dias, você tem que entender se você está se apegando mais às coisas terrenas ou às coisas eternas. E no momento que você aprender a se pegar às coisas eternas, você vai naturalmente, sem forma forçada, a aprender a entregar o seu coração para as pessoas. Aprender a amar mais a Deus e a ser exemplo da excelência de Deus. Enfim, essa é a nossa palavra. Agradeço por você que ficou até aqui. É uma palavra muito boa, que eu fico muito feliz. E se você acha que isso vai tocar o coração de outras pessoas, de alguma pessoa específica que veio na sua cabeça durante esse vídeo, manda esse vídeo para essa pessoa, ou manda esse vídeo no grupo do futebol, no grupo da família. Mas muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, que Ele te acompanhe durante essa semana, que você seja abençoado e tenha uma semana de glória. Receba isso, irmão, receba. E que você seja exemplo da excelência de Deus, que você tenha isso no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau.